Olá, sou Araguaci e, em conjunto com meus colegas, iremos realizar o Tech Challenge Fase 3 da FIAP. O objetivo do projeto será em realizar o Fine-Tuning de uma Large Language Model, ou popularmente LLM, para gerar descrições de produtos do catálogo da Amazon. Para o treinamento, usamos a biblioteca Unlock Open Source para otimizar o processo e a implementação otimizada do Quilora. Inicialmente, o desafio foi realizar o tratamento do grande volume de dados, seguido de limitações de hardware e encontrar a parametrização para o treinamento. O dataset, com mais de 2 milhões de registros, cada registro com título e descrição de dados reais de usuários. Para compor as ferramentas, usamos o Google Colab e PySpark para processamento. Realizamos a limpeza de valores nulos, vazios, termos inúteis como HTML, URLs e caracteres especiais. Também nos preocupamos em pegar 90% de significância para título e descrição, ou seja, títulos e descrições muito curtas ou longas demais ficaram de fora, e, por fim, geramos uma amostra randomizada de 100 mil registros. Esse dataset limpo foi salvo no Hugging Face. Aqui é o nosso pipeline de processamento, e a grande vantagem é deixar os pipelines independentes para ajuste de cada etapa. Olá, me chamo Robson e eu vou falar um pouquinho do modelo que escolhemos para fazer o Fine Tuning, juntamente com algumas bibliotecas, serviços e ferramentas que usamos ao longo do processo. Uma das principais ferramentas que utilizamos foi o Hugging Face. O Hugging Face tem um conjunto enorme de bibliotecas, é uma plataforma também, inclusive é a plataforma que usamos para fazer o pré-carregamento do nosso dataset e do nosso modelo. Também usamos o ANDB para fazer captura dos indicadores de treinamentos do modelo escolhido. Usamos o Gradle para fazer comparação entre o modelo base e o modelo fine-tunado. Usamos também o Ansloff como a nossa biblioteca principal para fazer todo o processo de fine-tuning, escolha e refinamento dos parâmetros. E falando especificamente do motivo pelo qual escolhemos o modelo na versão 3.2 do Llama, de 1 bilhão de parâmetros, eh, essa escolha passou por uma série de testes em outros modelos até encontrarmos o modelo de 1 bilhão de parâmetros da Ansloff. Esse modelo da Ansloff, o Struct, foi escolhido por ser um modelo, por ter um, por ter um pré-treinamento feito pelo time da Ansloff, e com esse modelo a gente conseguiria aproveitar o máximo possível tanto da biblioteca como do fato da otimização feita por ela. Então, essa foi o principal motivo da escolha. No processo de fine-tuning, escolhemos usar o Ansloff junto com a técnica Kelora, essa técnica que nos permite juntar a quantização com a propagação dos gradientes de forma lenta dentro do modelo base. Isso traz uma vantagem para quando temos restrição de hardware. E essa restrição existia no nosso projeto e por esse motivo usamos em conjunto do Ansloff essa técnica. Como nem tudo é flores dentro do processo do Kelora, assumimos que o fato de ter uma performance melhor no consumo de hardware implicaria no aumento do tempo de treinamento, e esse era um parâmetro analisado e decidido em conjunto com o time que seria desta forma. Após a escolha do modelo, após a escolha da técnica, das bibliotecas e todo o aparato que nos permite seguir para a etapa de treinamento do modelo, encontramos alguns desafios e resultados interessantes. Que foi o primeiro desafio encontrado pela equipe, foi o conflito do template Alpaca, amplamente utilizado na comunidade para fazer treinamento fine-tuning de modelo. Esse template acabou conflitando com o template do pré-treinamento da Ansloff no modelo Llama de 1 bilhão de parâmetros instruído. Com isso, junto dessa limitação e a limitação de hardware, o modelo teve muita dificuldade de aprender. Então, os primeiros testes que realizamos com um número maior e até padrão definido pela Ansloff de learning rate, o modelo aprendeu muito devagar, apesar de ter um training loss pequeno, ele não foi capaz de generalizar em algumas situações e nos testes de inferência após um treinamento com uma amostragem pequena,
demonstrou que aquele não era o caminho. Então resolvemos mudar a estratégia e foi quando encontramos o padrão de chat, um template para FineTune num padrão de chat. Ao fazer a troca do Alpaca para o padrão de chat e diminuir o nosso learning rate, o modelo teve um resultado muito mais interessante. E foi nesse resultado que focamos. Seguimos refinando os parâmetros em torno desses resultados e seguimos com ele até a publicação do modelo. Aqui tem um gráfico que demonstra como os modelos tiveram o seu training loss reduzido ao longo dos steps, dos passos de treinamento. O, o nosso último passo no treinamento dos parâmetros e modelo escolhido foi de 9.000 passos, não foi registrado aqui, mas usamos 6 épocas, isso nos permitiu encontrar diversos gargalos e o modelo ter a possibilidade de passar pelos 100.000 registros pelo menos 6 vezes. Isso nos garantiu um modelo com refino um pouco melhor, apesar de correr o risco de ter um overfitting. Falando do modelo publicado, antes de fazer a publicação e concluir o projeto, realizamos uma comparação entre o modelo base e o modelo com FineTune e percebemos que o modelo fine-tunado conhecia muito mais do dataset do que o modelo sem FineTune. Apesar de ter necessidades de algum refino em parâmetros, o modelo tinha um conhecimento sobre o dataset. Olá, meu nome é Vinícius e eu estarei apresentando a parte do nosso modelo na prática. Nós estamos utilizando aqui o LM Studio, a ferramenta LM Studio, que importará o nosso modelo via Hugging Face. O nosso modelo está aqui, está disponível no Hugging Face, e esse é o nosso dataset que nós estamos utilizando para fazer o treinamento, com algumas linhas, né, com algumas informações da Amazon, trazendo aqui a instrução, o input que será o nosso texto, que nós vamos perguntar para o LLM, e a saída que ele fará com a resposta com base nas informações de saída. Aqui já está importado o modelo, ele tem 1.3 GB, então para não demorar muito, eu já importei o modelo. Eu também já fiz um primeiro teste, colocando uma temperatura de 0.6, que quer dizer que quanto maior a temperatura, mais relevante e mais criativa vai ser a resposta do nosso modelo. Eu fiz uma pergunta relacionada a um produto que nós temos cadastrado no nosso dataset. Não estou utilizando o reg aqui. E aparentemente ele respondeu com base no texto. Ele colocou algumas informações a mais, porém a resposta fez sentido. A resposta fazia sentido com base no nosso dataset. Eu vou importar a mesma pergunta, porém com o reg. Nós estamos pegando mais ou menos 500 linhas para fazer o nosso teste, até porque quanto mais linhas do reg, mais tempo de processamento ia levar para a gente conseguir apresentar aqui. Eu vou fazer a mesma pergunta. Vou mandar ele rodar. Com o reg, eu- ele demorou um pouquinho para processar, mas aqui está o resultado. Eu fiz a mesma pergunta, trouxe o arquivo que está em .md e trouxe aqui também um nível de relevância um pouquinho maior e ele encontrou uma resposta ainda melhor para a minha pergunta, trazendo detalhes sobre o protagonista, a sinopse do filme, tudo certinho. Isso aqui implantada o reg. Agora eu vou fazer o mesmo teste, porém com outra informação do banco, só com a mesma estrutura de pergunta. Eu vou colar aqui qual que é o produto que eu quero e realizar a pergunta. Isso sem o reg. Oh, desculpa, isso com o reg. Aí eu vou fazer sem depois. Ok, com o reg, a informação trouxe muito precisa com relação ao que já estava no nosso dataset. Trazendo o número de legs, aqui tem a citação, e aí ele traz aqui algumas informações, né, que ele pegou as citações que tem no arquivo, e ele trouxe citando algumas informações de anos, de meses, anos que podem ser usados, o tipo de produto, isto com o reg. Agora vou perguntar a mesma coisa sem. Sem o reg, ele já alucinou um pouco
Ele falou a respeito, está correto, porém com base no nosso dataset, ele provavelmente juntou muita informação relacionada aos que ele conseguiu buscar que continham alguma palavra dentro do dataset que fazia referência a esses nomes aqui, e ele alucinou um pouco. Porém, não deixa de estar certo. Ele trouxe informação. E basicamente é isso. Ele está fazendo algumas perguntas, respondendo da forma correta, porém ainda há algumas informações, algumas configurações que podem ser feitas para melhorar, trazendo nível de temperatura melhor, algumas configurações de estrutura, de contexto também. Isso fará com que possivelmente ele responda com mais precisão. E é isso. Muito obrigado.